Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz falta uma aula, né? Bem, como eu estou percebendo que tem alguns professores que estão desenvolvendo através de teleconferência, que do meu ponto de vista eu acho que não privilegia todos, porque nem todos podem estar no mesmo momento, né? Naquele horário dessa teleconferência. E eu estou mandando muito trabalho estático, né? E eu me senti vontade de ter um contato mais pessoal com vocês, por isso que estou fazendo essa gravação aqui. É uma espécie de videoaula que eu estou mandando a aula de hoje, que é o comportamento do consumidor, pelo aquele sistema anterior. Estou mandando a aula para vocês fazerem a leitura e depois desenvolverem alguma atividade sobre isto, que eu vou mandar, né? Mas o importante que eu quero falar sobre o comportamento do consumidor, que ele é muito dinâmico. O consumidor hoje se comporta de uma forma e amanhã pode estar se comportando de outra forma em função de algumas interferências como mídias sociais, por exemplo, né? Alguém dá uma opinião sobre um produto ou serviço e a pessoa absorve aquilo e já toma um novo conhecimento, um novo procedimento em função desta influência, né? Então, é por isso que a gente diz assim, olha, hoje em dia as decisões têm que ser muito dinâmicas. O que funcionou ontem não funciona hoje exatamente. Então, o comportamento do consumidor ele é muito sensível nesse sentido. E exige pesquisa. Como as pesquisas são muito caras e também tem que fazer constantemente em função dessa mudança dinâmica que eu me referi para vocês, uma das sugestões que eu digo, como é que a gente pode desenvolver essa questão do comportamento do consumidor, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, onde os nossos clientes eles são estritamente locais e o nosso mercado ele é praticamente e exclusivamente um mercado de varejo, né? Um mercado lojista. Então, eu penso que dá sim para fazer pesquisa. Eu, particularmente, já fiz algumas pesquisas no próprio ponto de venda, né? Busque um contato mais rápido e envolvente com os consumidores que estão na loja e elabore uma pesquisa de fácil desenvolvimento, né? Até porque ninguém gosta de aborrecimento, enfim, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, esta é uma das formas de a gente ter pesquisa, certo? Mas uma outra forma que eu penso é vocês pesquisarem, inclusive, no livro do Philip Kotler e Gary Armstrong, sobre segmentação de mercado. Existem algumas tendências assim muito fortes na questão de comportamento do consumidor em relação à questão geográfica, que é a região onde ele vive, onde ele mora, tem muitas influências dentro desse sentido, né? Influências culturais, inclusive, e vamos dizer assim também, influências relativo a crenças, né? Entre outras possibilidades, que é própria daquela região especificamente. Para vocês terem uma ideia, o que vale aqui para Foz do Iguaçu já não vale mais para São Miguel, no sentido até de piada, porque é coisa muito regional. Alguns memes são próprios de lá que a gente não vai entender também, enfim. Então, questão geográfica. Depois, a questão demográfica relacionada à faixa etária. A gente tem muito estudo sobre faixa etária, como é que se comporta, em geral, o consumidor em função das suas faixas etárias, né? Que seria a questão demográfica. E também sobre a questão classe social, condição econômica, né? Religiosidade. Tem muitos fatores aí que a gente consegue observar. E olha, pense bem, Foz do Iguaçu é rica nisso, hein? Tem a variante psicográfica também, né? Que, por exemplo, dentro dessa variante psicográfica, duas pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, morando na mesma região, necessariamente vão se comportar da mesma forma. Um pode ser esportista,
né? Outro pode ser clássico, enfim. A questão psicológica, ela se refere ao comportamento da pessoa dentro desse processo todo, de como ele percebe as coisas e percebe a forma de consumir. Os valores não são os mesmos, embora categorias anteriores como geografia e demografia sejam iguais, a questão psicográfica ela já muda em alguns fatores, e isso muito devido ao papel que a pessoa ela se desenvolve dentro da sociedade, né? Por exemplo, um advogado, ele quando está exercendo o papel de advogado, ele vai querer consumir ternos ou relógios bons, mas se ele for esportista, ele vai no shopping e quando ele estiver pensando e exercendo o papel de esportista, ele vai querer comprar tênis, vai querer comprar roupas próprias para o esporte que ele tem como hobby, por exemplo, certo? Então, esses fatores aí que estou falando agora, eles acabam exercendo o comportamento do consumidor em si, ok? E quando eu sei como é que funciona o comportamento do consumidor, mais fácil fica para eu, vamos dizer assim, criar um planejamento de comunicação, criar um planejamento de mídia, criar uma promoção específica de um produto para um público consumidor específico também que tem um determinado comportamento consumidor, certo? Estou mandando uma aula, uns slides para você sobre isto, tá? E a literatura também, e um link de algum vídeo para fortalecer este conhecimento. Pessoal, saudades, viu? A gente se vê na continuação, tá bem? Abraço, até mais. Valeu!